Na trilha do pódio. Fala pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Band News FM. A gente começa agora mais uma versão do nosso quadro Na Trilha do Pódio, sempre acompanhando de pertinho todos os atletas do time Brasil que estão praticamente prontos para embarcar rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a gente vai receber pela primeira vez um atleta muito especial. Desde já eu queria agradecer aqui o Guilherme Toldo, que é esgrimista, né? Ele que participa da modalidade pelo florete. Guilherme, eu sei que você está com muitos compromissos, mora na Itália, tem a questão do fuso horário ainda, então eu queria te agradecer demais o fato de você estar atendendo a Band News FM gentilmente num dia de feriado aí. Tudo bem, Gui? Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado à Band News. Sim, assim como tu falou, aqui é feriado nacional. Aqui estou morando na Itália esse período de preparação para os Jogos Olímpicos. Também fiz toda a minha preparação aqui para a temporada de corrida olímpica na cidade de Frascati. E é um prazer aí estar conversando com vocês. Eu quero muito falar sobre a sua caminhada no último ciclo olímpico, né? Para todos os atletas foi muito desafiadora por causa da pandemia do coronavírus. Quero saber como é que você passou o período de pandemia, mas eu quero primeiro fazer uma introdução para o pessoal que não conhece a sua história ainda, Guilherme, porque você, inclusive, postou recentemente no seu Instagram uma foto muito legal de você num pódio, numa competição lá em 2003. Sei que sua família tem muita influência na sua escolha pela prática esportiva, né, mais ainda do que a esgrima. Então, como que tudo começou, o teu interesse, você que é gaúcho, a importância da família nessa escolha pela esgrima? Conta pra gente. Bom, eu acho importante mencionar que tudo aconteceu de uma maneira muito natural, né? Em nenhum momento eu me imaginava como um campeão dentro da esgrima ou que a minha estrada estava começando naquele momento, quando eu iniciei esporte. Eu era uma criança que adorava praticar todos os tipos de esporte, e assim como tu mencionaste, meus pais me apoiavam nesse estilo de vida, enfim. E a esgrima nasceu como mais um esporte para me divertir, enfim, não tinha muita pretensão em virar um atleta olímpico enfim, e atingir os resultados que eu acabei atingindo. Era mais um esporte que eu praticava ali junto com a natação. Natação e esgrima foram dois esportes que eu acabei praticando durante muito tempo, a nível competitivo também. Obviamente que de categorias de base, mas enfim, foram dois esportes que eu levei mais a sério, vamos dizer, juntamente com outros esportes como tênis, enfim, futebol, e esgrima entrou nesse meio e era um prazer enorme para mim fazer parte da sala de esgrima dentro do Grêmio Náutico União. Aquela escolinha era muito boa, tinha vários amigos, enfim, então eu me divertia muito e para mim era o que importava. Meu início no esporte foi muito engraçado, né? O primeiro contato com a esgrima foi numa festa junina, né? Não sei Nossa se eu já tinha senhora, mencionado atípico. Exatamente, mas, que tinha o cercadinho lá com a brincadeira de fura o balão, né? De furar o balão, que o que acontecia? Ficava o professor com a máscara de esgrima, com uma bexiguinha pendurada na cabeça, e eu tinha que ir com a arma ali furar o balão, e ali, furando o balão, consegui minhas primeiras aulas experimentais grátis na sala, e aí foi ali que eu tive meu primeiro contato. Depois, posteriormente, né, acabei encontrando a esgrima no Projeto Verão, do Grêmio Náutico União, que é esse Projeto Verão? É como se fosse uma colônia de férias, né, que o meu clube oferece, e aí a criançada participa ali desse projeto no período de férias escolares e acaba praticando todos os esportes que o clube proporciona, né? A esgrima era um deles, foi meu segundo contato, e ali foi um momento que a esgrima me pegou mesmo, e aí, enfim, comecei assim como eu mencionei antes, a frequentar o clube, a frequentar a sala de esgrima, comecei a frequentar aquele círculo de amizades que era bem grande, enfim, comecei a me ambientar muito rapidamente, enfim, e acabei ficando na esgrima por mais tempo, né, que eu imaginava, né, porque justamente era mais um esporte ali entre os outros que eu acabava praticando. Então justamente a minha caminhada, meu início dentro da esgrima foi muito natural, né, foi muito tranquila, e assim como eu comecei a melhorar os resultados, comecei a treinar um pouco mais, comecei a querer frequentar mais vezes na semana a sala de esgrima, e isso começou a acontecer, eu comecei a sentir essa necessidade,
E aí, pouco a pouco, eu comecei a iniciar nas competições também, comecei a ter o apoio do treinador, do grupo de treinadores que tem lá, enfim, então, aí eu comecei a participar das provas estaduais, regionais, nacionais, aí depois começaram as provas internacionais, e daí para cima, daí depois eu comecei a ter mais interesse, né, em melhorar na esgrima, em querer competir mais, em querer estar não só presente da sala de esgrima, mas também competir a nível internacional, ganhar as competições, enfim, aquela vontade competitiva. E aí, depois que eu comecei a sentir essa vontade, né, aí sim, eu comecei a querer treinar todos os dias, entrar dentro da equipe de treinamento, e enfim, e aí as coisas começaram a acontecer naturalmente, né, e aí, enfim, daí depois o resto é história, né, depois eu consegui alcançar as minhas primeiras medalhas internacionais, medalhas em competições sênior, né, daí depois Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e hoje em dia eu alcancei já a minha terceira participação vaga, né, de participação olímpica. Tenho 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, então, enfim, foi uma estrada muito, muito longa, mas muito natural, muito tranquila. Não, eu achei o máximo você ter falado do Projeto Verão, porque o pessoal que entrar no YouTube lá do Grêmio Náutico União, teu clube que você veste a camisa orgulhosamente até hoje, tem depoimento, tem um videozinho seu e com pessoas que acompanharam a sua chegada, os primeiros passos no clube. Muito legal isso, de você valorizar a sua história e também quem sempre esteve ao seu lado. E me conta uma coisa, como que foi a decisão de você decidir morar no exterior, né? Você já está há um bom tempo aí, desde 2012. O que de fato te trouxe benefício com essa mudança? Que não é fácil, né, Guilherme? Mudar de país, outra cultura, ficar longe dos familiares e amigos. O que te motivou e quais benefícios você tem colhido dessa sua andança pela Itália? Bom, eu concordo muito com aquilo que tu mencionaste, que, enfim, tem todas essas dificuldades e todas essas questões que envolvem a viagem, enfim, acabei sofrendo bastante com isso, eu não esperava tantas dificuldades nisso, mas, enfim, assim como o meu processo da esgrima de crescimento foi muito natural, a minha vinda para a Europa acabou sendo muito natural também, assim, mas como assim natural? Eu quero dizer com isso é que eu comecei a sentir uma necessidade de treinar ainda mais, de poder competir ainda mais, de estar vivenciando um ambiente ainda mais competitivo e de alto rendimento. E eu sentia que eu tinha capacidade para fazer isso. Eu me sentia, eu senti que eu tinha já superado diversas etapas dentro a nível nacional, a nível internacional, dentro do continente americano, enfim. E eu sentia que eu precisava ainda de uma proximidade ainda mais com uma esgrima de alto nível, com uma esgrima, enfim, a esgrima dentro da Europa é um esporte um pouco mais desenvolvido, que tem muito mais muito mais praticantes, ainda dentro da Itália ainda mais. Então eu comecei a notar esse tipo de situação e eu comecei a ver que eu precisava disso, entendeu? Eu comecei a entender isso de uma maneira bem positiva. E aí acabei fazendo todo o procedimento ali para mudar, para acabar vindo aqui para a cidade de Frascati, né, que foi uma cidadezinha pequena na Grande Roma, né, e aí onde eu consegui encontrar o clube de Frascati Scherma e treinar com o mestre Fábio Galli, justamente para eu dar esses primeiros passos aí dentro de um ambiente mais competitivo e do ambiente que eu pudesse crescer ainda mais. E aí, enfim, depois das primeiras dificuldades, depois, assim como tu mencionaste, questão da cultura, a questão de, por exemplo, eu tinha 19 anos, estava mudando não só para uma outra cidade, estava mudando para um outro país, e eu não sabia falar italiano, não sabia nada, não tinha dinheiro, enfim, uma época muito, muito complicada, enfim, era uma época que eu era muito jovem, enfim, tinha muita energia para gastar, né? Então aí acabei enfrentando várias dificuldades e o mais importante foi que eu acabava superando, né, as dificuldades, e isso me deixava mais forte, assim, me deixava mais confiante, né, porque justamente era um percurso que eu estava percorrendo de uma maneira natural e de uma maneira crescente, enfim. Então eu fico muito contente hoje em poder olhar para trás e poder ver que eu acabei superando várias dificuldades, acabei crescendo muito dentro da esgrima, isso que me deixa bem contente, que eu acabei elaborando um plano, elaborando uma estratégia para que eu pudesse melhorar e eu consegui atingir os objetivos que eu coloquei na minha frente, até ainda mais, né, consegui ir além daquilo que eu esperava, né, no início, né, dessa minha caminhada. Então, tipo, eu fico muito contente, né, em ter tido essa vivência, ter tido essa oportunidade de morar no exterior, de aprender uma língua nova, de assimilar uma outra cultura, enfim, tudo isso eu acho que agrega muito a minha esgrima, mas também agrega a mim como Guilherme, como pessoa, assim. Então eu fico muito contente, né, de poder ter essa bagagem, né, muito grande.
E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? É que a Nathalie também está classificada com você, né, na esgrima, só que na espada, e a trajetória de vocês dois, ela é completamente diferente, né? Porque a Nathalie se naturalizou, joga com outra arma também, e vocês dois hoje são as maiores referências que nós, não só nós jornalistas, mas os brasileiros que acompanham a sua modalidade, né? Pela performance, resultados. Uma pena que a gente não conseguiu classificar mais atletas, né, no pré-olímpico. Então, eu queria saber como é que é para você carregar hoje essa questão do seu nome, né, Guilherme Toldo, sempre estar associado ao crescimento do esporte olímpico brasileiro, né? Você acabou de me falar, nossa, cresci, amadureci, busquei, fui lá, coloquei a meta na listinha e fui dando um checklist. E é verdade, porque estudando para essa entrevista eu vi que na sua preparação para os Jogos do Rio, você queria estar ali no top 30 e no top 20, e hoje você está dentro do top 20. Então, eu queria que você falasse como é que representar a sua modalidade com tanto orgulho ao lado de uma pessoa que é campeã mundial e também vai representar de uma maneira brilhante o Brasil em Tóquio, Guilherme. Bom, acho que para responder essa pergunta, primeiro eu preciso dizer que, infelizmente a esgrima é um esporte muito com poucos praticantes. Enfim, se for feito uma comparação com outros esportes e outros esportes olímpicos, inclusive a esgrima é uma comunidade muito pequena. E justamente por esse fator é uma comunidade muito unida, né? É uma comunidade que se ajuda muito a crescer, não somente dentro da competição, mas também dentro de uma questão de convivência, enfim, de poder treinar junto, de poder melhorar junto, de poder crescer junto, enfim. Então, essa ligação que a gente tem, então, que é muito grande, obviamente que traz muito, uma notícia muito amarga, né? Quando a gente percebe que nem todos os nossos colegas conseguiram se classificar para os Jogos, que mesmo com todo o investimento ali de um ciclo olímpico de Olimpíada no Brasil, a gente não conseguiu aproveitar tanto para que mais pessoas pudessem estar ali dentro de um alto nível, com resultados de alto nível dentro da esgrima. Então, não sei se é a palavra justa falar, infelizmente, somente eu e a Nathalie, né, acabamos atingindo esse nível, né, de competitividade, assim como tu mencionaste também, da minha vontade, né, de estar presente entre o top 20, top 30, que é realmente a situação que eu me encontro agora. Então, eu fico, obviamente, muito contente por mim, né, por ter realizado um bom trabalho, de poder ter superado várias etapas. Fico também muito contente também pela Nathalie, por ela representar o Brasil e trazer para o Brasil toda essa experiência que ela cultivou no exterior, ela que nasceu e iniciou a esgrima em outro país, com outro tipo de mentalidade, que foi a mentalidade que eu justamente busquei, né, com a minha mudança para a Itália. Enfim, ela já veio para o Brasil com esse conhecimento, enfim, e eu acho que ela está fazendo um papel muito importante, né, no desenvolvimento da esgrima, justamente com os resultados que ela tem, com a participação dela dentro do clube dela e dentro das pessoas, né, da comunidade que ela acaba tendo mais contato. Então, enfim, eu acho que da mesma forma com que eu acabo trazendo esse tipo de experiência dentro do florete masculino e tentando ajudar meus colegas, eu fico muito contente por ela também, pelo momento que ela tem e pelo momento e pela vivência e pelos ensinamentos, né, que ela acaba trazendo para os outros colegas, enfim. E eu vejo isso como uma coisa também muito natural, muito normal, onde a gente conseguiu superar alguns certos limites de etapas, e justamente agora a gente está querendo puxar aquele pessoal que infelizmente não conseguiu ainda atingir esse nível e não conseguiu atingir esse tipo de mentalidade, enfim, do treinamento e do alto nível, do alto rendimento, de puxar essa gurizada, puxar junto com a gente para justamente criar um movimento interessante de desenvolvimento da esgrima e que a gente possa melhorar como esporte em si, não só como Guilherme Toldo e só como Nathalie. Obviamente que eu treino muito, me esforço muito para melhorar individualmente e fico muito contente com os resultados que eu obtenho, mas enfim, a comunidade de esgrima é muito unida e eu ficaria muito mais realizado se eu pudesse compartilhar com os meus colegas toda a felicidade que eu acabo alcançando. Legal, Gui. A gente está falando, pessoal, de uma modalidade que está presente em todas as edições dos Jogos depois da Era Moderna, né? Então, super tradicional no programa olímpico. Agora, eu queria saber o seguinte: não tem como a gente não falar da sua classificação, né? Que foi super emocionante, né? Foi a última competição, né? Se não me engano, para garantir a vaga para os Jogos, no Grand Prix de Doha, né? No Catar. Você que ficou no top 8. E aí, não só pelo seu ótimo desempenho no torneio classificatório, mas porque você já tinha feito história na Rio 2016, né, indo até as quartas, passando por um campeão mundial, segundo no ranking, o japonês
Yuki Ota, né? Então existe uma expectativa muito grande em cima da sua performance. Se fala em chance real de medalha, mas acho que muito mais do que isso, Guilherme, um bom resultado, né? Uma boa representação. Como que você vai levar esses resultados recentes para encarar uma Olimpíada de Tóquio? Como você falou, um Guilherme mais maduro, mais experiente, mais bem posicionado no ranking também. Bom, enfim, assim como eu mencionei antes, eu acabei me sentindo a necessidade de crescer e melhorar. Eu acabei me empenhando para treinar e fazer todo esse desenvolvimento dentro da esgrima. Foi uma questão individual, um interesse individual meu, no sentido que eu busquei todos esses desafios e todas essas dificuldades para que eu pudesse superar elas e que eu pudesse, enfim, chegar no nível técnico que eu tenho hoje, enfim, que eu pudesse melhorar. Enfim, então, todas essas questões, elas são, enfim, como é que eu posso explicar melhor? São de uma vontade exclusiva minha, de uma vontade individual minha. Então, todo esse esforço e todas essas etapas que eu acabei superando são de mérito individual meu. Assim, eu fico contente em poder ter essa consciência. Então, eu realmente não me importo com nada das expectativas de medalha, enfim, do que as pessoas no exterior acabam esperando. Eu realmente não me importo com isso. O que eu que eu vou tentar fazer é aplicar todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu acabei adquirindo dentro da pista para que eu alcance um resultado para mim. Enfim, então eu acabo tendo essa consciência de que isso é um interesse meu, individual, isso é um esforço meu. Obviamente que algumas pessoas me ajudaram dentro do percurso, mas enfim, o tempo investido é meu tempo, entendeu? Então, justamente o resultado que eu vou ter é o meu resultado. Então, eu escuto já em diversas situações, diversos momentos, essa questão de aposta de medalha, de aposta de um bom resultado, enfim, mas eu realmente não me importo. Eu realmente entra pelo um ouvido e sai pelo outro, porque o que realmente importa é o meu, enfim, é a minha prestação, é o meu bem-estar e também os meus resultados, enfim. Então, justamente uma coisa que eu levo com uma certa individualidade. Não, tá certo. E cada atleta tem seu modo de pensar, né? Eu acho que quando vai chegando próximo dos jogos, quanto mais focado e você estiver também bem com você mesmo, né? Da maneira com que você pensa e vai encarar esse desafio, eu acho que é ótimo. E eu ia te perguntar o seguinte, né? Você é o 17º no ranking atualmente, né? Pelo menos na última atualização. Quais são os adversários que você vai bater de frente lá em Tóquio? A gente sabe que a Itália, né? O líder do ranking mundial é um italiano, né? Inclusive. Queria que você falasse sobre os principais adversários. Bom, o nível do florete masculino atualmente é um nível de competitividade muito alto, né? Um nível de esgrima muito grande, onde se vê combates difíceis desde as primeiras rodadas das competições. Então, é um ambiente que fica difícil de apontar, quais vão ser os meus maiores adversários, porque justamente tem um grande número de atletas que estão disputando esses primeiros lugares na competição, certo? Então, o que acontece? Eu estou buscando justamente analisar melhor o quadro, né, ou qual que seria o chaveamento que eu vou enfrentar. Eu estou me concentrando mais nessa parte. Obviamente que eu sei que os italianos são muito fortes, que tem o italiano Alessio Focconi, que é o primeiro no ranking mundial, e que posteriormente tem os próprios franceses, os russos, tem uma cultura muito grande dentro do esporte, e inclusive o último pódio olímpico era composto de um italiano, de um russo e de um americano, então justamente são potências do esporte, isso é inegável. O que eu busco me concentrar nesse momento de preparação para os Jogos Olímpicos é justamente estudar o meu chaveamento, estudar quais são os atletas que eu vou enfrentar e quais vão ser as dificuldades que eu vou encontrar no meio do caminho. Então, como é que eu estou trabalhando nesse sentido? Ainda falta a confirmação da equipe da Rússia sobre a questão dos participantes dos Jogos Olímpicos. Então, ainda estou aguardando para que seja confirmado os possíveis chaveamentos que eu possa pegar, certo? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou analisando quais são os perfis dos atletas que eu vou competir e analisando qual que seria a fase da prova que eu acabaria enfrentando eles. Porque justamente nos Jogos Olímpicos, por se considerar uma competição, enfim, resumindo, 4 anos em um dia,
Então, a cada fase que é superada, o nível de tensão acaba aumentando, né? E isso acaba trazendo mais dificuldades ainda para cada combate, entendeu? Então, eu estou buscando me preparar para esse tipo de situação. Então, agora, analisando nesse momento o meu possível chaveamento, talvez eu encontre na primeira rodada um atleta do Egito ou um atleta de Hong Kong. Então, o que acontece? Estou conseguindo verificar também que existe um perfil nesses atletas que eu possa enfrentar. Ambos são canhotos, ambos são altos. Então, eu consigo, a partir dessas características, já me organizar de uma maneira melhor para poder enfrentar esses adversários e justamente estar mais pronto ainda para as rodadas sucessivas. Então, entendeu? Então, por isso que é um pouco difícil de estabelecer, bom, esse aqui é o meu adversário, esse aqui é o cara que eu tenho que bater. Então, eu procuro, pela esgrima ser um esporte, o florete masculino em si, né? Ser uma categoria dentro da esgrima muito competitiva, onde do primeiro lugar até o 30º lugar existem atletas de alto nível que possam brigar pelas primeiras posições. Então, eu estou buscando afunilar, né, os atletas que os atletas que eu possa vir a enfrentar e buscar estudar eles da melhor maneira possível. Ah, legal essa parte, você ter falado dessa parte do estudo, né? Porque já dá para traçar alguma coisa do que você pode ter pela frente, né? Agora, Guilherme, eu estava lendo uma matéria no site do COB, no fim de 2019, quando você estava se preparando para os Jogos Mundiais Militares lá na China. E é engraçado porque a gente vê matérias dos atletas de 2019, comecinho de 2020, e são tantos planos, né, que a gente nem imaginava que viria uma pandemia e a gente teria que mudar tudo. E nessa matéria estava dizendo, porque você passou um período no CT do time Brasil, estava planejando 16 competições até a Olimpíada que estava marcada, né, para 2020, sendo que 10 eram internacionais. Quando você pensa nesse ciclo olímpico, é claro que foi diferente, né, e a gente teve uma pandemia pela frente, mas você vai para a terceira Olimpíada, já teve a experiência de outros 2 ciclos anteriores. Como é que você passou esse período de pandemia? Como é que foi traçar a rota do teu planejamento? Eu sei que você conseguiu vir para o Brasil. Queria que você desse um relato desses últimos anos aí que alteraram praticamente a projeção de competição, de treino, enfim, de tudo. Como que foi para você? Bom, absolutamente foi um período muito, muito difícil, né? Justamente, assim como mencionaste, foi um problema comum para todos os atletas do mundo tiveram esse problema. Então, eu não me sinto menos favorecido ou mais justamente por ter passado por esse momento tão difícil. Acho que é uma situação compartilhada por todos. E justamente era inimaginável que naquele período a gente pudesse passar por tudo isso que está acontecendo. Somente corrigindo, eu nunca treinei no time Brasil, foi só o momento que eu acabei passando por lá, pelas instalações. Você só visitou e você ia refazer o seu planejamento até Tóquio, foi isso, né? Mas treinar mesmo você não treinou, então, é isso? Não, nem planejamento, só conhecer a instalação. Planejamento quem faço eu. Okay. Então, enfim, acabei passando. Naquele momento, justamente, não se pensava no que viria por acontecer. Enfim, obviamente que uma estratégia eu já tinha planejado para poder chegar na Olimpíada na melhor performance que eu pudesse vir a ter. Então, justamente ali durante o início da pandemia, nos meses de março e de abril de 2020, então ali foi um momento realmente muito complicado, onde eu optei por me organizar da melhor maneira possível para superar os desafios, porque os desafios iam ter para todas as pessoas. Então, o que eu acabei pensando, bom, eu tenho que me organizar agora desde o início, pego aquele planejamento que eu tinha anteriormente e jogo no lixo e vamos recriar um novo planejamento dentro dessas novas condições. Eu acho que esse foi o grande sacada que eu tive, de poder traçar um novo plano, mas que atendesse não só as minhas necessidades, mas que atendesse as necessidades de respeito ao momento atual que é do coronavírus, enfim, com as restrições, com a impossibilidade de ficar viajando para lá e para cá, com a impossibilidade de ter acesso a todas as instalações de treinamento possíveis. Então, justamente, essa foi a minha ideia inicial quando a pandemia surgiu. Então, eu sentei, vi como é que ficaria a questão do treinamento, do quanto tempo seria melhor treinar antes dos jogos,
de quanto tempo de preparação de base, depois de quanto tempo eu estaria pronto para a competição, porque justamente naquela época eu não sabia nem quando começariam as competições. Então, ali foi o momento onde eu comecei a justamente pensar sobre essas questões, pensar como eu poderia treinar melhor, enfim. Isso é muito importante para mim, ter isso sob controle. Então, foi um período difícil, foi muito complicado, mas enfim, foi um período de muito planejamento, de muita tranquilidade, e que eu aproveitei ao máximo, né? Porque justamente eu consegui aproveitar da melhor maneira possível, acabei vendo aquela parte cheia do copo, né? Ao invés de olhar para a parte vazia, e aprender com isso e crescer ainda mais. Então, acabei fazendo um planejamento muito bom, uma base muito boa com o meu preparador físico, Rodrigo, justamente também com o apoio também do meu psicólogo, o Márcio. Eu consegui somar forças para que eu pudesse dar um pontapé inicial no meu planejamento e na minha preparação para Tóquio. E isso começou a acontecer, comecei a treinar bem, comecei a fazer treinamentos muito basais durante muito tempo, comecei a fazer reforço muscular, aí depois, posteriormente, eu comecei a pensar mais dentro da esgrima em si, tecnicamente, taticamente, e isso começou, e eu consegui respeitar essas fases dentro do calendário de uma maneira muito natural, muito tranquila. E, enfim, hoje eu me encontro numa situação onde eu passei por todas essas etapas também, e também onde eu consegui atingir também as metas que eu consegui estabelecer para mim. O resultado no Grand Prix de Doha, o 8º lugar, justamente é reflexo disso. Então, eu fico muito contente de me encontrar nessa situação, e justamente isso me deixa muito confiante, né, para participar dos Jogos Olímpicos, porque justamente eu consegui elaborar todo um plano de superação desse momento e tudo mais. Então, eu me sinto muito, muito pronto, né, muito preparado para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Né, e o maior desafio, que é os Jogos Olímpicos, que agora falta um pouco mais de um mês, me sinto bem apto, né, a superar por esse novo desafio. A gente se encaminha para a nossa reta final, Gui. Só tenho mais 2 perguntinhas para te liberar. Você já foi até o Japão? Você que é um cara viajado, você já conheceu o Japão? Já esteve por lá? Ou turismo, ou competindo? Já passei por algumas vezes por Tóquio, inclusive. Tem uma etapa do circuito mundial que fica lá, e conheço a região. Agora que eu lembrei, você chegou aí naquela etapa da Copa do Mundo na Alemanha e do Japão? Logo depois dos Jogos Militares, ou foi cancelado pela pandemia? Participei, sim. Participei. Depois dos Jogos então tá certo. Acabei participando da etapa em Tóquio, a etapa em Bonn, na Alemanha, e depois, posteriormente, foi na etapa do Cairo, né, no Egito, e depois, posteriormente, foi cancelada de última hora, né, a prova de Anaheim, nos Estados Unidos. Entendi. E quais são as suas impressões sobre o país? Deu para conhecer cultura, gastronomia, fuso horário? Quando você chegar já vai estar um pouco mais habituado, não vai ser uma novidade, assim, né? Enfim, bom, a experiência, além de ficar velho, né, te dá algumas coisas boas, né, de saber lidar com esses problemas também, questão do fuso horário e tudo mais. Enfim, então, sobre essa questão de viagem e tudo mais, eu sou um cara que nem falou, bem viajado, enfim, que já viajou bastante, então eu acredito que não seja um problema, tá? Justamente a questão da viagem, por ter feito todo ano uma Copa do Mundo, para participar de uma Copa do Mundo dentro do Japão, enfim, eu conheço bastante as dificuldades da viagem e tudo mais. E eu, morando na Itália, corto metade do caminho, então isso também é um fator positivo. Gosto bastante ali da culinária japonesa, gosto da maneira com que eles se alimentam, enfim, apesar de não gostar de muita coisa. Bom, isso é um problema de morar na Itália, né? Que aqui se come muito bem e aonde se vai é tudo muito ruim. Mas, enfim, eu acabo gostando bastante do Japão, enfim. E, enfim, por ter participado de várias etapas do circuito mundial lá, eu acabo já conhecendo um pouco mais, tendo um pouco mais de conhecimento da cultura e de como que funciona a vida das pessoas que moram em Tóquio, enfim. Não sou muito fã, né, daquela rotina de Tóquio, aquela monte de luz e muita barulho e cidade que não dorme nunca. Mas, enfim, já que os Jogos Olímpicos vão acontecer ali na parte de Chiba, ali, que é um pouco mais tranquila, mais retirado, que é
zona um pouco mais tranquila, eu já me sinto melhor, já é um ambiente que me agrada mais. Mas, enfim, não tem muito o que esperar de diferente, não tem muito o que também ficar pensando, até porque Jogos Olímpicos é sempre uma competição particular, uma competição especial e única, né? Então, a experiência com certeza ajuda, mas não é tudo. E, enfim, vamos aguardar aí para que chegar lá e sentir como é que está acontecendo as coisas e depois a gente vê como é que fica essa situação. Ô Gui, como eu te falei, a gente aqui no nosso quadro, a gente procura falar, claro, de como vocês treinam, como é que estão as competições, mas eu sempre gosto também que vocês, atletas, deem um depoimento para os nossos ouvintes, e aí para a gente encerrar nossa entrevista aqui com chave de ouro, porque quando eles estiverem acompanhando vocês lá nos Jogos de Tóquio, na esgrima, para explicar um pouquinho da diferença das armas, né? Cada uma tem suas particularidades e regras, a roupa que você veste. Então, por mais que pareça uma pergunta assim meio aleatória, eu gosto quando você explica. Eu sei que você está acostumada a dar entrevista falando, até explicando que é jogar esgrima e não lutar, só para os nossos ouvintes ficarem craques quando você for competir, já saberem tudo sobre o Guilherme Toldo e a esgrima também. Se puder dar um depoimento explicando um pouquinho. Claro, sempre um prazer. Enfim, a esgrima, assim como mencionaste, é um jogo, né? Nós chamamos de jogo, mesmo sendo um esporte de combate, é chamado a jogar esgrima, né? Usado o termo jogar, justamente porque não tem contato dentro da esgrima, não existe o contato físico. O contato físico dentro da esgrima é passivo de punição. Então, justamente por essa questão de ter que justamente encostar com a parte, vamos dizer, com o botãozinho da lâmina no corpo do adversário e fazer acender uma lâmpada, enfim, toda essa questão acabou trazendo para a tradução no português se considerar um jogo, justamente porque não é a arma da esgrima, tanto o florete, a espada e o sabre, elas não são armas brancas, que não tem corte, que tem inclusive um botãozinho, né, na parte, na extremidade da lâmina, justamente para que seja verificado o ponto e que não tenha nada de pontiagudo na ponta para que não possa vir a machucar o adversário. Então, essa questão de ser um esporte de combate que não tem contato físico e que não tem nenhuma agressão, né, aos participantes, né, aos combatentes, então é considerado um jogo, né, um jogo de esgrima. E, enfim, a esgrima é um esporte medieval, né, de origem da Idade Média, enfim, que veio crescendo e veio se adaptando dentro da cultura do ser humano. Como tu mencionaste no início, é um esporte que está presente dentro do calendário olímpico desde a primeira edição, então um esporte que tem uma cultura muito rica, que é um esporte que fora do Brasil, né, tem uma história muito grande, né, aqui no Brasil acabou chegando um pouco tarde, esgrima. Mas, enfim, falando mais específico das armas, né, do armamento, enfim, que a gente acaba usando. Bom, a esgrima é composta por 3 armas, né? O florete, a espada e o sabre. Tanto no florete quanto na espada, os toques são validados somente quando o toque é feito com a ponta da lâmina. Então, justamente com aquele botãozinho que eu acabei mencionando. Tem um botãozinho colocado na extremidade da arma, que o objetivo é justamente fazer encostar no adversário. E não precisa encostar muito. No florete, o peso necessário para que seja acionado, né, o botãozinho, são 500 gramas, certo? E na espada são 750 gramas, então é pouca coisa. Então não precisa realmente machucar o adversário, somente encostar. O que diferencia uma arma da outra? A área válida do toque e a maneira de ser validado o toque. Assim como eu mencionei, no florete e na espada é validado o toque com a ponta da lâmina. No florete, a área válida é somente o tronco. O que é o tronco? Seria o peito, a barriga, os ombros e as costas. Se o toque é feito nos braços, nas pernas ou na máscara, não é validado o toque. O toque é não válido e o combate continua. Cada toque na área válida equivale a 1 ponto, certo? Na espada, além do toque, como eu mencionei, ser validado somente com a ponta, a área válida é todo o corpo. Então, aí, se tocar na máscara, no tênis, na mão, o toque seria validado. No sabre é um pouco diferente. Por quê? Porque o sabre, assim, agora utilizando aquela introdução histórica que eu falei, o sabre era muito praticado sobre cavalos,
entendeu? As pessoas acabavam utilizando o sabre com uma arma para utilizar justamente combates com cavalos, enfim, onde não tinha tanta precisão. Então, além do toque de ponta, é validado o toque de corte, de lado, né? Então, com a parte lateral da lâmina. Então, eu falei de corte, não tem fio na lâmina, pessoal, é só que é o gesto, né? Então, por isso que no sabre o toque é validado seja de ponta, seja de lado, e a área válida para o toque é da cintura para cima. Então, ali, se o toque chegar no peito, na máscara ou nos braços, o toque é validado e na perna não. Então, essas são as individualidades de cada arma e as características específicas de cada um. E a roupa, Gui? Bom, falando do material, é importante falar, né, que o que eu escuto muito, né, é a questão da segurança. A esgrima é o esporte mais seguro que tem, é o esporte mais seguro do mundo, e eu posso justificar por quê. Por quê? Porque a roupa de esgrima, ela tem um selo da Federação Internacional de Esgrima, que é uma roupa que passou por uma bateria de testes, e ela aguenta aquele tipo de atrito, aquele tipo de contato que é feito diretamente com o tecido. O filamento, né, do material de esgrima é como se fosse como se fosse uma fração, né, da produção do colete à prova de balas. O que acontece? Que o filamento ele é muito apertado um no outro, entendeu? Então é muito difícil com que a arma ou a ponta acabe perfurando o material. Por que eu digo que é muito difícil? Porque não é impossível. O que acontece? Se tem um mau cuidado com o material, se não é feita a reparação do material de maneira correta, ou se, por exemplo, se extrapola, né, a utilização daquele material, por exemplo, se utiliza por 15 anos, 20 anos mesmo o material, fica um pouco difícil de fazer uma manutenção que dure há tanto tempo. Então, justamente esse tipo de efeito acaba trazendo um pouco menos de durabilidade para o material, mas obviamente que superando os 15 anos de utilização, certo? Então, por esse fato de ter um controle, uma preocupação com a qualidade do material, com uma certificação, eu não vejo em outros esportes uma situação parecida, entendeu? Então, por isso que a esgrima é um esporte muito, muito seguro, né? Onde tem essa preocupação, onde tem esse material à disposição, inclusive no Brasil. Então, e assim como eu falei, o material dura bastante, então o preço acaba diluindo dentro desse tempo de utilização e acaba sendo bem em conta. Assim, eu acabo utilizando o exemplo de que quando as pessoas acabam falando que é muito caro o material, bom, se a pessoa vai fazer natação, durante o ano ela precisa comprar 1, 2, 3 sungas, 4 sungas, não se sabe quantas. Na esgrima, se acaba comprando uma vestimenta, um uniforme, e ele te dura 5, 10 anos, 15 anos tranquilamente. Entendeu? É essa a comparação que eu acabo fazendo. Enfim, então a esgrima é um esporte muito seguro, é um esporte que não é muito custoso, que não é muito caro de praticar, é um esporte que qualquer pessoa que tenha um interesse pode vir a praticar, que aceita todos os tipos de biotipos físicos, e essas pessoas com cada biotipo físico podem desempenhar um bom papel dentro da esgrima, que podem utilizar diversas estratégias para poder tocar os seus adversários e se divertir bastante, que esse é o objetivo. Que legal, muito bacana a gente ver o brilho nos olhos quando a gente pergunta uma coisa específica para os atletas, assim, sempre se empolgam, acho que é isso, assim, fazer da esgrima muito mais do que a tua profissão, né, um estilo de vida. Guilherme, queria te agradecer de coração mais uma vez, obrigada por todas as explicações, por todos os esclarecimentos, espero que você faça uma excelente competição em Tóquio, que a gente consiga se falar depois da Olimpíada também. Você é sempre bem-vindo aqui Na Trilha do Pódio, na Band News FM, conte com a gente, um abração, e aí se você quiser falar para o pessoal as suas redes sociais, para te acompanharem de perto, um recado para os teus fãs também, fique à vontade para a gente encerrar de vez. Eu que agradeço pelo convite, para mim é sempre um prazer falar sobre esgrima, né, para as outras pessoas, enfim, fomentar o esporte para mim é um prazer, o esporte que eu amo, que hoje é a minha profissão, né, enfim, então eu me sinto muito feliz, né, em poder dizer que eu tenho o melhor trabalho do mundo, né, eu
eu iniciei como criança por prazer, hoje em dia pratico todos os dias. Então, falar sobre esgrima realmente para mim é muito, muito bom, muito importante. E, claro, as minhas redes sociais, eu acabo utilizando um pouco mais o Instagram, mas também tenho ali meu espaço no Facebook, no Twitter, Gui_Todo, certo? E aí ali no Facebook acaba sendo Guilherme Todo, minha página de atleta. E, enfim, é sempre um prazer falar de esgrima, de poder fomentar o esporte. E para mim também vai ser um prazer também receber assim, o calor das outras pessoas que não puderam assistir aqui o programa. E se tiverem alguma dúvida, eu vou ter um enorme prazer em poder ajudar. Isso é legal de ter um contato com vocês, escrever um recadinho, uma mensagem de boa sorte. Valeu, Gui, valeu de coração. Um abraço, até mais. Na Trilha do Pódio.